Amanhã entra no catálogo da Disney Plus a nova animação de Star Wars, Star Wars Visions, que promete ser diferente de tudo que a gente já viu da saga. Se vocês quiserem saber o que vai ter nos episódios, se vai aparecer personagens que a gente já conhece, o que vai se tratar essa série, me acompanhe aqui que eu vou te contar tudinho. Sejam bem-vindos, eu sou a Nath do Não Alimente Zumbis e quero aqui dizer que eu estou empolgadíssima com essa nova animação de Star Wars, porque se uma coisa que Star Wars acerta são nas suas animações e essa tem uma proposta totalmente diferente. Se vocês não sabem, Star Wars Vision vai trazer episódios antológicos produzidos por estúdios japoneses. São episódios de anime, cada um contando uma história fechada, com traços diferentes e personagens totalmente diferentes também. Sim, cada estúdio é responsável por 1 ou 2 episódios dessa série que terão 9 episódios, que promete abalar as nossas estruturas. Cada episódio passará por algum gênero cinematográfico, então terão aqueles mais cômicos, os dramáticos, os romances, mas todos com a essência de Star Wars, aquele drama familiar que a gente já está acostumado e gosta muito. E por conta dessa liberdade para surtar no universo de Star Wars, a Disney ainda não confirmou se a série vai ser canônica, se ela estará no patamar dos filmes e séries em live action ou de Rebels e Clone Wars. Então a gente ainda não sabe. Serão apenas contos de Star Wars num multiverso não muito distante, pelo jeito. Mas mesmo assim vocês devem estar se perguntando em que período da história de Star Wars esses contos se passam. Calma, jovem Padawan, eu vou te explicar. E tem uma longa viagem aí. Alguns episódios serão antes de Uma Nova Esperança, outros ao longo de Ameaça Fantasma, outros posterior à Ascensão Skywalker. E isso que é bacana, a gente vai ver um pouquinho de cada período ao longo desses 9 episódios. Mas a grande pergunta é se a gente verá personagens que a gente conhece dos longas. E sim, já foi confirmado que Boba Fett e Jabba estarão em um episódio, então pode ser que algum outro apareça. Então, bateu a curiosidade para saber um pouquinho mais sobre cada episódio que a temporada vai apresentar? Eu tenho essas informações e vou te contar. Tudo sem spoilers, são as sinopses dos episódios. Então, a ordem pode não ser a mesma que eu vou citar aqui, e alguns detalhes podem ser acrescentados no que a gente ainda não sabe sobre isso. Um dos episódios que me chamou mais a atenção o nome é Tatooine Rhapsody. Sim, vocês já imaginam que vai ter algo musical só por esse título. E a gente volta para o planeta mais conhecido de Star Wars para acompanhar um garoto que tenta aparecer em um show de rock em Mos Espa. É nesse episódio que aparece Jabba e o Boba Fett. Já o episódio, que se chamará A Noiva da Aldeia, vai mostrar muito da cultura japonesa quando a gente acompanha uma festa num vilarejo que será interrompida e os personagens terão que embarcar numa aventura inesperada. O episódio Os Gêmeos vai apresentar o futuro da franquia. A história vai se passar após a Ascensão Skywalker, aonde a gente teve a queda da Primeira Ordem. Mas alguns ainda da Primeira Ordem resistem e acabaram criando gêmeos em laboratório para carregar o legado Sith. Só que um desses gêmeos vai ser atraído pelo lado luminoso da força e a gente vai ver aquele combate clássico entre Jedi e Sith, mesmo depois da morte definitiva de Palpatine. O Ancião será o episódio que vai se passar antes de Ameaça Fantasma, e ele vai acompanhar o mestre e o seu padawan numa aventura perigosa pela galáxia. É aí que eles se deparam com um velho, um ancião, que se revela um poderoso Sith, e então eles vão ter que enfrentar este novo obstáculo. Akiri promete ser o episódio que vai trazer um romance proibido, que a gente já viu.
Um Jedi se apaixonando por uma princesa. A gente conhece o fim trágico do outro. Será que nesse episódio também a gente vai ver algo sombrio? Star Wars sem droids não é Star Wars, então a gente vai ter um episódio todo dedicado a um personagem que vai se chamar T0B1. Mas ele não é qualquer droid, ele é inspirado no Astro Boy. Vocês se lembram do Astro Boy? Pois então, e ele vai ter um sabre. Em A Nona Jedi a gente também verá um futuro pós-ascensão Skywalker e descobrir o que aconteceu com a Ordem Jedi aí. O elenco americano que vai dublar Star Wars Visions é espetacular, mas nesse episódio a gente vai ter aquele gostinho a mais de Marvel, porque Simu Liu, nosso Shang-Chi, estará emprestando sua voz para um dos personagens e também teremos Kimiko Glenn, a Penny Park de Homem-Aranha no Aranhaverso. Em Lopo e Nocho, a gente acompanha a história durante o período imperial e eles tentando construir uma base em um planeta com forças naturais bem únicas. A protagonista Nocho é filha de um poderoso criminoso local e Lopo é um escravo do planeta e juntos eles vão criar uma ligação muito forte para lutar contra o Império. Mas o episódio que deve chamar mais atenção se chama O Duelo e mostra uma história clássica samurai. No curta a gente vai acompanhar um ex-Sith lutando contra guerreiros impuros. É a única história que a gente já tem continuação confirmada em forma de um romance, um livro que vai ser publicado em outubro e que a gente ainda não sabe quando vai chegar aqui no Brasil. Vai se chamar Star Wars Ronin. Esses serão os 9 episódios que a gente vai acompanhar nessa primeira temporada, todos de uma vez só, porque a Disney vai disponibilizar todos os episódios nesta quarta-feira. No total serão 2h30 de puro anime Star Wars. Lembrando que a segunda temporada ainda não está confirmada, mas os produtores acreditam que por conta do sucesso dos animes aqui no Ocidente, por ser Star Wars e pelas histórias que serão contadas poderem continuar ou outras serem criadas, é possível sim que a gente tenha uma nova temporada. A nossa missão como fã é apoiar essa nova produção para a gente ver ainda mais de Star Wars de uma maneira totalmente diferente. Então me conte qual episódio vocês estão mais empolgados para assistir, se vocês vão maratonar Star Wars Visions, se vocês vão querer uma segunda temporada, o que vocês estão esperando dessa nova produção. Me conte aqui tudo nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações que muito Star Wars vem aí.